Bom, pessoal, vamos olhar o nosso último transtorno para vocês já irem para o laboratório, certo? Então, nós vamos aí trabalhar pânico, tá? O pânico é o nosso último transtorno dentro dos transtornos de ansiedade, tá? Depois dele, só falta a gente ver esquizofrenia, disfunções sexuais e prevenção ao suicídio, certo? E daí, pessoal, pânico, ele entra dentro dos transtornos de ansiedade. Os sintomas do pânico, eles são muito parecidos com os sintomas da fobia, que nós já trabalhamos. Porém, diferença básica aqui, fobia e pânico, é que na fobia nós temos um fator causador. No pânico não se tem uma causa. O paciente ele não consegue relatar uma causa para os seus medos. Então, veja aqui, ele já está em constante ansiedade, tá? E nas crises é como se essa ansiedade ela viesse a se exacerbar, né? Isso não impede de uma crise de pânico. O paciente está sozinho dentro de casa, ele pode ter uma crise de pânico, ele pode estar na multidão, ele pode estar numa festa, ele pode estar na fila de um banco e ter uma crise de pânico, tá? E daí, em ambas as situações, em todas as situações, não se há uma causa. O paciente não consegue dizer, eu tive crise porque eu tive medo disso, eu tive medo daquilo. Ele não consegue relatar isso aí. O pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja um motivo algum para isso ou sinais do perigo iminente, tá? Como nós vimos lá em fobia, há um perigo, tá? Então, o fato de eu saber que tem uma rã aqui, o fato de eu ver uma rã, o fato de eu ver uma figura, o fato de eu ver o nariz de palhaço, tá? Há um risco para mim que tenho esse medo, essa fobia. Mas aqui não há. Quem sofre transtorno de pânico sofre crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupação de ter novos ataques e com as consequências desses ataques, seja dificultando a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque do coração. O paciente, quando ele está em estado de manutenção e estabilidade com relação ao pânico, ele apresenta crises de ansiedade, mas essas crises são controladas. O paciente, quando ele não está em estado de manutenção e estabilidade, quando ele está em crises de pânico, essas crises elas são recorrentes, tá? O paciente ele pode apresentar 2 crises no mesmo dia, porque elas estarão muito exacerbadas. Porque o medo do paciente ter uma nova crise faz com que ele desenvolva a crise, tá? A epidemiologia o pânico ocorre de 1,5% a 3% da população. O fator o sexo atinge 2 a 3 vezes mais as mulheres do que os homens, né? Principalmente devido a essa questão aí das mulheres de terem um medo mais exacerbado em determinadas situações. O homem ele consegue ter um controle maior. Fator social, isso. Exatamente. Fator social identificado, história recente de divórcio ou separação, tá? Um fator causal, talvez.
Mas esse fator causal é para a questão de desenvolver o pânico, tá? Não é questão para as crises, não é o motivo das crises, mais comum na idade adulta jovem, o início mais ou menos aí dos 20 anos, e tem sido subdiagnosticado em crianças e adolescentes. Essa questão do pânico está sendo subdiagnosticada em crianças e adolescentes, não é a questão dessas crianças não estarem sendo analisadas, não estarem sendo assistidas. É a questão do diagnóstico diferenciado, tá? Por quê? Aqui, principalmente na criança, vai ser diagnosticado em hipótese diagnóstico primeiro de ansiedade. Vai se buscar a causa dessas ansiedades estarem se aumentando, né? Aumentando. Muitas vezes eles conseguem tratar o pânico que a criança está tendo, achando que é ansiedade. Então, os sintomas desapareceram. Depois de muito tempo, os sintomas ressurgem, tá? E daí o paciente ele vai conseguir relatar aquilo que quando criança não conseguiu, né? Que não existe uma causa para esse medo. Ele só apresenta a crise. Ok? Então, é só reforçando aí que essa questão da subnotificação não é que a criança esteja sendo desassistida, ela não está sendo vista, ela está. Só que estamos trabalhando com outras hipóteses diagnósticas. Fatores de risco. Situações de estresse extremo, então a pessoa está sempre somatizando, está sempre com estresse lá em cima. Aí, mais uma vez, né, a questão da epidemiologia nas mulheres, é por isso que o pânico atinge mais as mulheres do que os homens, porque as mulheres, elas somatizam mais, tá? Porque muitos de nós temos uma sobrecarga maior, né, devido à questão cultural, né, a questão de a mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher trabalha fora e ainda tem que cuidar do filho e da casa. Então, essa questão cultural, que infelizmente, por mais modernas que nós sejamos, né, que a gente não seja do lar, seja de fora, né, seja do trabalho, mas a gente acaba trazendo isso para nós. Infelizmente, né, a gente acaba. Morte ou adoecimento de uma pessoa próxima, mudanças radicais ocorridas na vida. Essas mudanças podem ser de locais, podem ser de emprego, podem ser de estado social, condições financeiras, histórico de abuso sexual durante a infância e experiências traumáticas como acidentes, tá? Os medos que estão ainda no consciente podem fazer com que a paciente ou o paciente desenvolva ataques de pânico, né? Tem esse medo constante e a ansiedade lá em cima. Causas são desconhecidas, embora a ciência acredite que alguns conjuntos de fatores podem desencadear o transtorno, como os determinantes, né? A questão dos fatores físicos ou biológicos, entre a genética, a questão dos neurotransmissores, tá? A questão ambiental e a questão psicológica, né? Tudo isso aí que nós já trabalhamos lá nos determinantes, tá? A questão aí psicossocial, certo? Que é o nosso psicológico. Com relação aos sintomas, calafrios, pressão na cabeça, tremor, fraqueza nas pernas, dores no peito, desconforto, sensação de perigo iminente. Essa pessoa, devido à ansiedade que ela sempre vai estar sentindo, ela sempre vai sentir que está em perigo, tá? Você está em perigo por quê? Não sei dizer, mas eu estou com medo. Alguma coisa vai me acontecer, tá? Como o pânico não existe uma causa específica, ela não sabe dizer essa sensação de perigo, né? Diferentemente da fobia, né? A rã me faz sentir perigo, né? Estou em perigo iminente porque tem uma rã. Medo de perder o controle.
medo da morte ou de uma tragédia iminente, sensação de estar fora da realidade e a sensação de estar com a garganta fechando, né? A questão de sufocamento, né? E esses sintomas, o paciente ele pode sentir antes da crise e depois da crise. Na crise, ele vai sentir dispneia, sudorese, formigamento, zumbido no ouvido. Esse zumbido no ouvido pode ser as alucinações auditivas, tá? Tontura e fraqueza, palpitações e dor no peito, dor no estômago e vontade de agonia. Aqui, pessoal, no ataque, todas essas questões físicas, todas essas sensações físicas fazem com que o paciente ele relate que está infartando, que ele está morrendo, que ele está tendo Como é que a gente chama? Ai, meu Deus, sumiu o nome aqui. Que chama cientificamente um ataque de coração? Não seria um ataque cardíaco, mas vamos imaginar um infarto, ótimo, seria um infarto, tá? A pessoa ela vai estar sentindo, né, ela se relata como se fosse infartar, tá? Então, daí essa questão do formigamento, essa questão da dispneia, essa questão da sufocação, certo? Tudo isso acompanhado dos sintomas psicológicos. A questão das alucinações, a questão dos medos, a questão da sensação que vai morrer, da sensação que está em perigo. Então, ela acha que vai infartar, certo? O diagnóstico, nós temos aí, exames são feitos, né, tanto físicos quanto a avaliação psiquiátrica, é avaliar os sintomas, situações que podem ter desencadeado intenso estresse, medos e preocupações, e se há, né, o abuso aí de substâncias. Tá? E pacientes com abstinência, muitas vezes eles podem apresentar ataques de pânico, tá? Devido à abstinência do álcool e da droga. Aí eles não são diagnosticados como pânico, não, certo? Eles podem sentir a mesma sensação de um ataque de pânico, tá? Porém, há uma comorbidade aí, uma associação para que, devido à fase de abstinência, ele possa desenvolver pânico, certo? Mas quando ele está lá no momento da abstinência, isso não quer dizer que ele já esteja com pânico. Ele já apresenta um ataque parecido com o de pânico, certo? Recomenda-se que a primeira avaliação psiquiátrica seja acompanhada por uma pessoa de confiança do paciente e que tenha presenciado as crises para que possa auxiliar no relato e na explicação do caso. Alguns pacientes, eles sentem que vão apresentar o ataque do pânico, tá? Eles já começam com essa sensação de tremores, de sufocação e de muita dor no peito, tá? E daí eles já sabem que vão ter um ataque, né? Que vão ter uma crise. Outros, eles nem dá tempo eles sentirem essa sintomatologia, eles pensarem que vão ter um ataque, eles já apresentam um ataque, eles já apresentam uma crise, certo? Daí a importância do acompanhante, de quem presenciou essas crises. Não precisa ser todas as crises, mas eu já presenciei a crise dele 2, 3, 4, 5 vezes. Então, eu posso contar o que ele sente, o que acontece com ele antes. Tá? Outra que é o fator diagnóstico, né, é realmente o ataque. O paciente, ele relata todos os sintomas do ataque de pânico. Tá? A questão do tremores, a questão da sufocação, a questão da sudorese, da dispneia e da dor realmente no peito. Tá?
Exatamente. Além disso, né, o paciente, dentro do ataque, ele pode sentir náusea, desconforto abdominal, como nós já vimos, a tontura, a desrealização ou a despersonalização. Essa questão, pessoal, da desrealização e da despersonalização podem ser sintomas antes do ataque. Tá? O paciente começa a dizer, onde é que eu estou? Tá? Desrealização. Quem sou eu? Desrealização. Tá? Medo de perder o controle e enlouquecer, medo de morrer, calafrios e ondas de calor. Aí, pessoal, nós temos aqui o ciclo do pânico, tá? Então, vocês vejam que tudo com o paciente está normal. Qual é o normal desse paciente? Ele já apresenta algumas ansiedades, tá? Ele já apresenta ansiedade patológica, ok? Daí, os sintomas físicos vão aparecer. O paciente só apresenta ansiedade constante, os sintomas físicos vão aparecer. Quando os sintomas físicos aparecem, o cérebro ele vai interpretar isso como um perigo. Só que ele não sabe dizer qual tipo de perigo. Mas o paciente ele se sente em perigo. Ele só não se sabe de quê. Tá? E daí os medos crescem. Ok? As respostas fisiológicas, elas aumentam. Por quê? Dispneia, tremores, sudorese. Aqui o paciente já está no início do ataque, certo? Daí, os sintomas acontecem, o ataque acontece, o cérebro está captando ainda o perigo, o paciente ainda está no ataque. Certo? Aqui ele já sente a questão do infarto, da sensação de morrer, tá? E daí acaba-se o ataque, o paciente volta ao seu normal. Certo? Então, veja, o paciente está normal, o paciente vê o perigo, tá? Através de sintomas físicos que aparecem. O nosso cérebro, o cérebro do paciente vê que ele está em perigo, aumenta-se os sintomas físicos e daí o ataque acontece. Certo? Passou o ataque, passou a sensação de infarto, o paciente volta ao seu normal. Lembrando que o seu normal é o quê? São crises de ansiedade, certo? São picos de ansiedade. É somatização de tudo que ele vivenciou. Ok? O tratamento, nós temos aí, o objetivo do tratamento é reduzir as crises, tá? Quando o paciente ele começa a fazer uso da psicoterapia e da medicação, as crises elas são diminuídas. E daí o paciente pode apresentar uma crise no mês, uma crise dois meses, e os intervalos dessas crises sendo maiores. Tá? Então, o principal objetivo realmente é a ação de reduzir aí essa crise. A psicoterapia ela vai ajudar como tratamento, né? Principalmente aí o TCC, onde o paciente ele vai conseguir controlar aqueles primeiros sintomas físicos. Tá? Que é o quê? A ansiedade ela vai aumentando. Então, o paciente, ele aprendendo a controlar aqueles primeiros sintomas físicos, o cérebro ele não vai chegar a interpretar que tem um perigo. Tá? Um perigo iminente, um perigo de algo. Então, se o paciente conseguir controlar, não vai desencadear a crise. Tá? A terapia aí é o TCC. Os medicamentos antidepressivos e ansiolíticos vão ajudar o paciente nessa questão, né, também do controle. Os ansiolíticos, porque o pânico entra nos transtornos de ansiedade. E os antidepressivos, pessoal, porque
O pânico, ele traz comportamentos depressivos para o paciente, como a questão do isolamento, a questão desse paciente querer conversar, muitas vezes ter a sua alimentação prejudicada, o seu padrão de sono prejudicado. Como cuidados de enfermagem, nós temos aí que a enfermagem deve ter uma conduta que auxilie na melhoria da condição de vida desse paciente e também dar o suporte à família. Tá? Então, a questão dessa melhoria de qualidade de vida, a gente vai trabalhar aí a questão do isolamento. Então, a gente vai trazer para esse paciente atividades em grupo, tá? Para que ele conviva com o social. E a gente vai trazer para essa família também um suporte psicológico, porque ele vai presenciar várias crises desse paciente. Estabelecer relação de confiança com o paciente. O paciente ele tem que confiar no profissional, né? É o que a gente chama de rapport. Ajudar ao cliente a encontrar meios positivos para atender suas necessidades emocionais, né? É conversar com o paciente, é fazer com que ele verbalize o que ele está sentindo, não deixar o paciente de sua queixa são infundadas. Na realidade, existe o medo, ele só não sabe dizer de que é esse medo. Identificar a causa do transtorno, auxiliar o cliente a encontrar meio de lidar com a ansiedade e o pânico, né? Aqui a gente ajuda na questão do TCC, evitar tocar no cliente sem aviso. Isso a gente já viu em outros transtornos, né? Isso a gente já viu lá em urgência e emergência. No caso do paciente específico de pânico, como ele já tem muitos medos, o fato da gente pegar e o paciente se assustar pode fazer com que ele tenha uma crise ali. Tá? Auxiliar nas necessidades de autocuidado, né, na questão aí do sono, da alimentação. Medicação prescrita, isso já é nossa atividade. E quando o cliente apresenta uma crise, a primeira medida a ser tomada é a de proteção, tanto individual quanto coletiva. Tá? Então, seriam os mesmos cuidados que a gente tem no paciente com epilepsia. Porque muitas vezes o paciente, quando ele tem crise de pânico, muitas vezes ele tem também a se jogar no chão. Não são todos, cada um, né, tem a sua crise e a sua forma. Mas muitas vezes eles podem se jogar no chão, podem se jogar, né, no móvel, e daí a gente tem que estar protegendo esse paciente. Ok? Pronto, pessoal, encerramos por aqui, tá? Quarta-feira, nós